Qual o papel dos influenciadores sobrevivencialistas? Em uma conversa muito amigável com um grande amigo Davi do canal Mundo AKV, tamo junto, meu irmão, obrigado por tudo. Nós discutimos a importância, o papel desse cara dentro das redes sociais ou dentro da vida de pessoas, entrando na vida ali de pessoas que ainda estão alheias a muita coisa que acontece no mundo atual, talvez com venda nos olhos ou talvez até mesmo os que ainda não despertaram. Isso não é uma ofensa, não estou ofendendo ninguém com isso, até mesmo porque em algum momento da vida eu também estive com vendas nos olhos, eu também estava dormindo, adormecido ali, inerte, eu estava apenas observando o mundo e o cotidiano até que em determinado momento houve o despertar na minha vida. Estava parando de fazer conteúdo aqui para a plataforma e aí ele falou, cara, não faz isso, porque nós exercemos um papel importante. Qual é esse papel? É quase um sacerdócio. Calma, não estou falando que eu sou nenhum profeta, nós somos profetas do Apocalipse. É até engraçado, mas sim, é um papel importante porque muitas pessoas precisam ter esse conhecimento, mesmo já havendo dezenas aí de excelentes influenciadores sobrevivencialistas, porque cada um tem um ponto de vista diferente. O que eu venho trazer aqui para vocês é o meu ponto de vista baseado nas minhas próprias experiências e acúmulo de informação ao longo desses anos. Afinal de contas, o tempo passa para todos e aí, os pelos brancos nas barbas, eles trazem um pouquinho de conhecimento e maturidade. E é o meu ponto de vista que eu vou trazer para vocês. Mais do mesmo? Talvez sim, talvez não. Talvez um ponto de vista diferente de algo que você já conheça, que de repente pode ser um pouco mais útil para você, diferente do que realmente era para mim. E você acaba coletando as informações e trazendo a sua experiência. E a sua experiência ela é única, porque a minha experiência ela é única, só eu vivi. A experiência de outro é somente dele. E a sua é somente sua. Então vem comigo, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, que hoje o bate-papo vai ser bastante interessante. Eu vou trazer um material bem bacana para você. Já compartilha esse vídeo com o pessoal que você acha que vai gostar e deixa o seu like, porque isso ajuda bastante. E claro, eu vou pedir a você aquele grande favor, já deixa um comentário, se você gostou, se você não gostou, tudo bem, cada um tem o seu ponto de vista, mas ele é muito importante para fazer o canal dar aquela alavancada e assim trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Posso contar com você? Vamos lá! Essa mentalidade de autossuficiência e uma mentalidade de salvaguarda para situações que podem vir a acontecer mais para frente, ela é bastante importante e principalmente nos dias atuais. Como começou a minha história? Minha história começou há alguns anos atrás, onde a minha esposa ela começou a ter alguns sonhos perturbadores. Nesses sonhos ela via catástrofes, ela via armazenamento de alimentos. Sim, o armazenamento de alimentos e subir para as montanhas, mais ou menos isso. E não é bem diferente não. E pessoas se degladiando, brigando por causa de alimentos, enfim. Isso perturbou bastante ela e ela começou a me trazer um conteúdo, buscar conteúdos que tivessem a ver com esse ponto de vista. E aí eu comecei até então eu tinha ignorado no início, eu falei, nossa, deve ter sido apenas, tem que parar de assistir Netflix. Tá demais isso daí. Vamos parar de assistir esses filmes apocalípticos porque tá mexendo com a cabeça dela. E aí ela foi me mostrando matérias e eu vi que realmente fazia um certo sentido. Então, opa, calma aí. Acendeu aquele alerta vermelho. Comecei a me equipar, comecei a treinar, comecei a me preparar. Fiz treinamentos, me capacitei taticamente, tecnicamente, com técnicas de sobrevivência militares primitivas. Eu me tornei instrutor, né, é complicado, a gente não pode falar aqui na plataforma, mas eu sou IAT, depois pesquisa aí o significado da sigla IAT. Até por isso o canal deu aquela travada, porque trazer esse tipo de conteúdo é um pouquinho complicado. E você pode até não gostar, você pode até não ser armamentista. Porém, é importante saber que o seu inimigo ele vai estar equipado e você precisa pelo menos dominar, pelo menos conhecer o equipamento para poder se defender se for o caso de uma efetiva necessidade, beleza? Então, essa abertura de olhos que um dia aconteceu comigo, ou que nós estamos tentando trazer para vocês. Beleza? Cada um com seu ponto de vista. Talvez vamos falar mais do mesmo, talvez não. Talvez de um ponto de vista diferente que vá modificar toda a sua visão de algo que já havia acontecido antes. Sim, é o reinventar da roda, só que isso pode ser bastante útil. Bom, a partir daí, em um dado momento, eu trabalhava numa determinada empresa onde eu fiz um comentário. Eu era visto já, o cara com, você é o cara que acredita que o mundo vai acabar. Não, calma aí, não é bem assim, eu não acredito que o mundo vai acabar. Mas eu acho que existe essa possibilidade, se existir eu quero estar preparado. Porque afinal de contas, eu não quero ser pego de surpresa. Você quer ser pego de surpresa? Eu não. E eu fiz um comentário, olha, nós estamos vivendo um marasmo social incrível, existem possibilidades de coisas reais acontecerem. A qualquer momento vai estourar alguma, né, B por aí.
né, no sentido figurado. Então a colega de trabalho falou, você é muito pessimista, você acredita, você está levando para o lado pior. Não, eu falei, não é isso, não sou pessimista, eu estou tendo uma visão diferente da sua. Eu não acho que vai acontecer, mas eu espero estar preparado se algum dia vier a acontecer. 3 meses depois veio uma pandemia mundial, todos demitidos daquela determinada empresa, foram 3 mil desligados da empresa. E aí é que a gente vem aquela máxima, eu avisei, eu não queria ter razão, não queria, porque não é legal para ninguém ter razão acerca desse tipo de situação. Porém, o cenário está bizarro e todos nós sabemos disso. Hoje, quem acompanha a geopolítica, e é muito importante, faz parte do sobrevivencialismo você acompanhar a geopolítica, entender tudo o que está acontecendo no mundo, possibilidades de conflitos, né? Conflitos armados entre países, e como isso pode refletir tanto na sua economia quanto na sua sobrevivência de uma forma geral, até mesmo na salvaguarda no que diz respeito a um conflito generalizado. Isso daí, é bem isso mesmo que vocês estão vendo. Hoje, muitas coisas estão sendo descobertas, são mistérios que estão sendo revelados. Para quem pesquisou recentemente, foi descoberto que as pirâmides de Gizé, elas têm uma profundidade muito maior do que aquilo que a gente estudava ali, né, nas escolas, e toda aquela história sobre homens carregando blocos de concreto gigantes com uma simetria incrível e uma engenhosidade fantástica foi desconstruída. Afinal de contas, não teria como um ser humano criar aquelas estruturas, bem como diversas outras coisas. Então, vamos lá. Eu vou começar todo esse bate-papo deixando uma seguinte pergunta. Você se reconhece como um sobrevivencialista? O que você sabe sobre o sobrevivencialismo em si? A diferença entre sobrevivência, sobrevivencialismo, preparação, o que você entende sobre isso? Você realmente está conectado com toda essa linha de pensamento sobrevivencialista? E mais ainda, eu vou além, o que você faz dentro da sua preparação que te transforma num sobrevivencialista? Carregar um EDC? Para quem não sabe, EDC, Every Day Carry, são itens que você carrega no seu dia a dia. Eu vou além, EDC para mim não é apenas uma carteira ou uma chave, que é considerado por muitos um EDC. Eu considero o meu EDC funcional, algo que seja útil a uma determinada missão. Sim, lógico, uma carteira, uma chave são um EDC, porém eu classifico uma categoria adicional, EDC tático, onde eu carrego comigo uma ferramenta de corte e uma lanterna no mínimo, sem contar a minha pulseirinha de paracorde, que ela tá comigo o tempo todo e eu acho extremamente funcional. O bonezinho é lógico que ele faz parte do meu EDC, mas o boné é só uma cobertura. Não, o boné não é só uma cobertura. O boné, na verdade, ele é um disfarce também. Afinal de contas, olha só a diferença, ó. Olha só, o tiozão aqui, ó, é uma coisa, vamos botar assim, ó, Clark Kent, Superman, Bruce Wayne, Batman. Então, muitas vezes você passa despercebido quando você não quer ser visualizado. Eu já usei essa estratégia tantas vezes, até mesmo quando eu não queria ser visualizado, de repente ser visto por algum vizinho, que eu não queria parar para conversar, e de repente eu simplesmente baixei, caminhei e sou invisível, mais ou menos por aí. Isso aí é uma visão sobrevivencialista. Pode parecer uma bobagem incrível, mas, gente, pessoal, até mesmo vocês virem aí filmes de espionagem, vocês vão ver que tem muito a ver essa questão do Gray Man, ou de se disfarçar, ou estar dentro de uma... sair do foco, ter algo para que você seja camuflado, digamos assim. Bom, o sobrevivencialismo ele vai além das suas reservas de alimentos. Afinal de contas, então você quer dizer que o sobrevivencialismo não é reservar alimentos, não é armazenar? Lógico que é. Estocagem, claro que é, óbvio, é o passo número 1. Se você não consegue estocar alimentos, você não vai conseguir fazer nada mais. Vamos lá. É extremamente importante você ter, sim, os seus estoques de alimentos por uma série de situações. E eu sou um defensor assíduo, eu sou um defensor ferrenho das reservas de alimentos. Por quê? Eu ouvi uma vez num canal vulgo sobrevivencialista que os que armazenam alimentos são apenas armazéns humanos. Não são armazéns humanos. Na verdade, aquele estoque ali, ele serve para uma série de situações, como a que eu vivi, como a que o grande mestre Batata, grande abraço, meu irmão. Tive a oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente, é um cara incrível, uma figura incrível. Desejo de todo o meu coração a recuperação dele, que é o pai de todos. Ele é o patriarca de nós, filhinhos, nós somos os seus minions, né? Do Batata. Tamo junto, Batatão. Grande abraço, Deus o abençoe. E eu
passei por uma escassez financeira no período da pandemia, onde eu tive que utilizar aquelas minhas reservas, os meus estoques de alimentos que duraram ali mais de 6 meses. Durante 6 meses eu não precisei ir no supermercado, a não ser para comprar itens frescos, como legumes, verduras e carnes, lógico, mas leguminosas, farináceos, grãos, eu tinha tudo isso, aveia, meu café da manhã, meu mingauzinho de aveia com canela estava garantido todo dia, com meu leitinho em pó, moleque, o meu café da manhã estava garantido, o meu almoço estava garantido, tinha macarrão, tinha arroz, tinha grãos, então tudo isso aí, ele é necessário sim. Como armazenar? Você sabe como armazenar? Quais são os agentes que vão evitar aquele monte de bichinho chato, que são os caruns que ficam voando aí quando estão em excesso? Sim, eu já errei nisso também. Tive que jogar estoques, principalmente aveia, fora, quando eu abri aquele monte de véuzinho, de bichinho, de traça, traça dos carunchos, né? E aqueles bichinhos voando, abria a latinha, saiu um monte, parecia até um negócio. Então, as folhas de louro que ajudam a evitar, o cravo, o alho, dependendo do que você for colocar, se for colocar, fazer armazenamento com coisas doces, você vai colocar o cravo. No salgado você não vai colocar um cravo, mas você pode colocar ali o alho, pode colocar o louro. Ah, mas o alho dá um gosto muito forte, por exemplo, no arroz, no feijão. Eu gosto, então taca-lhe pau no alho lá e você vai ver que vai evitar. O alho com a casca, não tira a casquinha do alho, deixa a casquinha ali. As folhas de louro eu boto logo 5, 4 dedinhos, uma camada, 4, no fundo também, mais 4 dedinhos, outra camada e por aí vai. Depois fica um gostinho bom pra caramba. Vamos falar um dia sobre armazenamentos. Eu sei que muita gente já fala sobre isso, mas cada um, como eu falei, tem uma experiência própria. E isso é muito interessante. Eu gosto de armazenar também aquele salho, né? Aquele salho é a marca, né? Aquele composto com sal pra caramba e um pouquinho de alho, cebola. Aquilo ali já é um excelente tempero, já tem o sal ali, você já consegue trabalhar o seu alimento. Então é muito interessante. Sal grosso também. Eu dou preferência ao sal grosso, ao sal refinado, até mesmo por questões de saúde também. O sal grosso, sal integral, sal rosa, o sal integral, sal marinho, eles são muito mais benéficos à saúde do que aquele sal refinado cheio de sódio. Aquele sim tem sódio pra caramba, já o grosso fica a informação. E o grosso e o rosa, não. Pra quem fala que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa no ponto de vista medicinal, beleza? Então fica a dica aí. Açúcar, eu gosto de açúcar cristal ou demerara, quanto menos refinado melhor, né? Quanto menos refinado melhor, a gente sabe disso. E vamos lá, a partir daí, o que mais você tem de equipamentos? Você tem equipamentos de defesa, você sabe usar? Se você não sabe usar esses equipamentos de defesa, aprende a usar, porque ele vai ser necessário, em algum momento vai ser apresentado para você. Eu, como IAT, eu recomendo. Hoje, como eu posso falar, o TIRO lúdico está proibido nos clubes de TIRO. Porém, ele sempre foi necessário, eu vivi uma experiência, eu estava num stand, para quem não sabe, todo IAT ele é registrado e tem o seu certificado cadastrado junto à Polícia Federal, tem 2 categorias, o cadastrado e o registrado são 2 coisas diferentes, 2 categorias de AT totalmente diferentes, os 2 têm habilidades de instrução e treinamento, só que um é um pouquinho mais, que é o que aplica as provas, onde a gente entra nesse mérito. Mas vamos lá. Eu, como IAT de bancada, de clube, eu recebi uma senhora que ela teve um problema sério, ela provavelmente passou por algum estresse, alguma situação traumática de assal, né? Onde ela não podia ver esse equipamento, que ela entrava em pânico, e foi muito difícil trabalhar isso com ela. Ela foi lá no clube, ela simplesmente só em segurar o equipamento, ela já tremia pra caramba, quase que eu tive que retirar ela da pista para que ela se acalmasse. Conversei bastante com ela, falou, não, eu preciso dar continuidade. E aí, a avaliação do próprio instrutor, avaliar a possibilidade de dar continuidade ou não dar continuidade. Demos continuidade, ela deu o primeiro, ela relaxou, botou sobre a bancada, esperou esfriar, respirar, né? Novamente, segundo, depois o terceiro, quarto, e aí até o 20º, né, paro, ela já estava mais tranquilizada. Nos últimos 5, inclusive, ela foi em sequência, acertou lá na mosquinha, ou pelo menos naqueles círculos ali mais próximos, foi muito bem. Geralmente a mulher tem uma pontaria muito melhor do que o homem, isso aí é difícil de engolir, mas é verdade. E ela relaxou. Então é muito importante eu falar, não vou comprar, mas eu precisava disso. E não foi o primeiro caso. Foram 3 anos de pista e foram
diversas situações que eu peguei esse tipo de ocorrência com pessoas que precisavam quebrar um bloqueio emocional. Então, mesmo que você não goste, mesmo que você não seja a favor, é importante você ter um conhecimento para que você possa se salvaguardar. Afinal de contas, se algum dia você tiver que defender a sua família e você tiver esse equipamento, você vai usar. Ou se você conseguir subtrair esse equipamento num combate corporal, você vai precisar usar. Afinal de contas, não vai ser nada legal você perecer com o equipamento na mão. Beleza? Dito isso, vamos para a parte de educação financeira. Vamos falar de financeiro. Financeiro, reservas financeiras. É muito importante qualquer sobrevivencialista ter reservas financeiras. E sim, é difícil, eu sei que é difícil, mas qualquer 10, 20, 30, 50, 100, quanto você puder fazer uma reserva, aplica esses valores, seja num fundo de renda fixa, seja em criptomoedas, seja, né, em tesouro, né, ou algum investimento que você já tenha com algum conhecimento, aplique esse valor para que ele não fique parado, para que ele possa ter um rendimento. Ah, mas e se nós tivermos um colapso? Aí é que é a parte mais complicada. Se tivermos um colapso, se tivermos um colapso financeiro, você está, de certa forma, salvaguardado. Se tivermos um colapso de internet, aí que o bicho pega. Aí, meu camarada, toda a grana armazenada dos milionários não vai servir de nada, nem o seu. Mas você já, se possível for, tenha sempre um mínimo de reserva nas suas, ali embaixo do colchão, em espécie. Esse valor ele não vai estar rendendo como renderia, de repente, no banco, porém é uma salvaguarda no caso de uma situação de colapso financeiro, no sentido de internet. Caiu a internet, você não... Isso já ocorreu, já aconteceu. Aconteceu na Europa recentemente, aconteceu no Brasil, não faz muito tempo, bancos... Banco Bradesco saiu do ar, eu mesmo, num banco, se eu não me engano foi o Nubank, um banco que nem uso mais, ele saiu do ar no momento que eu estava fazendo um pagamento no caixa. Eu falei, caramba, mas e agora? A minha sorte é que eu consegui utilizar um outro banco onde eu trabalhava, né? Sempre trabalhei ali com 2, 3 bancos para poder, não, quem dera eu tivesse grana para tudo isso, mas... ainda assim a gente distribui um pouquinho na medida do possível para que você possa administrar. E isso daí também é educação financeira. Se você puder, tenha conta em 2, 3 bancos. Por quê? Um banco para as suas reservas, um banco para o dinheiro que você pode gastar, outro banco para você investir. Então, assim eu faço, assim eu recomendo. Beleza? Então, consegui fazer o pagamento através de outro banco, mas e se os 3 caíssem, ou se os 3 estivessem fora do ar, se o sistema financeiro, se o sistema de internet cair, como você vai utilizar? Aí, meu camarada, a tua reserva em espécie é que vai te salvar. Beleza? O que mais? Aí nós temos a parte de medicamentos. Aí nós temos as tais técnicas de primeiros socorros. Você conhece técnicas de primeiros socorros? Sabe como ministrar determinados medicamentos? E aí você sabe qual medicamento usar para que tipo de patologia? Sabe a diferença entre urgência e emergência? Emergência quando implica um risco de morte, se você não tiver um tratamento imediato da causa, pode ser uma fratura, uma ruptura, uma hemorragia, o paciente pode vir a óbito. Já a urgência, ela não demanda tanto, não é uma iminência de óbito, porém você tem que tratar da mesma forma. Pode ser aí uma doença, uma situação de doença e por aí vai. Então você sabe a diferença, sabe classificar e sabe como tratar essas diversas situações que podem vir a ocorrer. Você tem os kits separados. Vamos lá, vamos falar sobre kits médicos. Existe um kit de primeiros socorros e um kit de medicamentos. São kits separados. O kit de primeiros socorros são os itens que você precisa ali, um torniquete, uma bandagem, um equipamento, um material para tamponamento no caso de uma hemorragia. Já o kit de medicamentos, ele implica em medicamentos. Olha só que legal. Então, é importante você ter esses kits separados para que você possa agilizar e otimizar o seu atendimento, porque pode ser, de repente, para um familiar seu. Você conhece o suporte básico de vida? Você sabe fazer uma manobra de desengasgo, uma manobra de Heimlich? E, bom, eu tive um tio que foi a óbito por causa de um engasgo. Precisa ir muito longe. O menino Lucas, que veio a óbito por causa de um engasgo, porque nenhum funcionário da escola, nenhum educador tinha o treinamento de primeiros socorros, daí surgiu a Lei Lucas, né, que obriga as escolas a receberem esse tipo de treinamento. E que a gente sabe que na maioria não tem. Então você conhece, você sabe fazer um RCP da forma correta, é muito importante você ter esse tipo de treinamento. Então, técnicas de sobrevivência na selva,
técnicas de sobrevivência na cidade, a sobrevivência urbana, todas elas são um conjunto que são voltados para o sobrevivencialismo. O sobrevivencialismo é um conjunto, é uma célula que abrange todas essas competências. Então, você precisa ter esse esclarecimento para que você possa ter efetividade naquilo que você está planejando fazer. Muitas vezes a gente está perdido por onde eu começo, eu não sei nem por onde começar, meu amigo. Primeira coisa, você tem que começar por conhecimento. Começa através de conhecimento. Conhecimento de quê? Um conhecimento abrange, tem ramificações que vão abranger todas essas categorias. Você precisa de primeiros socorros, você precisa de técnicas de armazenagem de alimentos, você precisa ter conhecimento de medicamentos e conhecimento de primeiros socorros, você precisa depois ter um conhecimento de segurança, no caso de defesa, né, para você proteger todos esses outros, esses itens que você tem aí, seus equipamentos, seus medicamentos, seus alimentos armazenados. Então você tem que ter uma noção de sobrevivência urbana para que você possa ter um aparato de vigilância e autopreservação contra invasores ou contra alguém que possa vir a querer subtrair aquilo que você já possui. Então você percebe que tudo vem através do conhecimento, porque você conhecendo a maneira correta de você trabalhar cada item especificamente, você vai ter um conjunto de habilidades que vão te transformar num verdadeiro sobrevivencialista. Ainda dentro da parte da medicina, e eu tô correndo na frente aí, né, para poder me aperfeiçoar, para poder ter mais conhecimento, ter mais acúmulo ali de conhecimentos, eu estou aprendendo sobre a medicina natural. E aí você vê aí, eu faço minhas tinturas garrafadas de medicamentos e ervas naturais. Afinal de contas, todo medicamento ele vem da onde? Vem da botânica. Então, sabe aquelas garrafadas do índio que a gente, quando era mais novo, via e não dava valor aquilo ali? Pô, caramba, passava, nunca dei valor aquilo ali. Se você souber a importância que tem desse conhecimento, é um conhecimento ancestral, que ele é muito valioso. Pessoal, é muito importante conhecer a medicina natural, porque dentro da medicina natural são diversos medicamentos que você pode tirar. Se você puder comprar livros físicos ou PDF e imprimir, porque depois, se você não tiver energia, como é que você vai ter acesso a esse tipo de material? Então, esse material de consulta ele é extremamente importante fisicamente, não apenas no seu computador. Então, é muito importante. Estou até criando, estou escrevendo todo o material, todas as minhas... Qualquer dia desse eu vou mostrar para vocês um caderno mais grosso que eu comprei, tô colocando tudo o que eu sei, desde receitas naturais, como fazer iogurte, isso aí também é autossuficiência, como fazer meu pão, como fazer fermentação natural, fermentação natural, tem como fazer fermento natural sem você precisar ir no mercado comprar o fermento do pão, e você consegue desenvolver através da fermentação de cascas mesmo de frutas, por exemplo, da banana, né? Banana com açúcar, deixa fermentando, daqui a pouco você vai ver aquilo ali com um pouquinho de farinha, vai começar a crescer, parecendo até aquele filme A Coisa, né? Pois é, então, fermentação natural, e aí você tem um pão mais saudável, um alimento mais saudável. Isso é autossuficiência, e é importante você conhecer. Eu vou trazer um material para vocês acerca disso daí, beleza? Aí você vem. Tem os benefícios das ervas, como por exemplo o alecrim. Olha, quem diria que o alecrim é bom para a memória, né? Um estimulante cerebral, potentíssimo inclusive, combate até o Alzheimer. Então, você saber fazer um medicamento ou um chá de alecrim, ele vai te ajudar. Você saber que o alho é um agente antibacteriano, um agente que vai te ajudar a curar uma gripe, aumentar o seu sistema imunológico, bem como o cravo também, a mesma coisa, né? Você consegue, através do chá de cravo ou tintura do cravo, fazer um medicamento aí para aumentar o seu sistema imunológico, combate até verminoses, exatamente, é um vermífugo potentíssimo que você pode utilizar juntamente, inclusive, com o óleo de alho. O óleo de alho é um excelente vermífugo, muito utilizado. Eu tomo de manhã, eu costumo consumir aí 2 miligramas de óleo de alho e à noite o chá de artemisia. O chá de artemisia depois eu tenho que falar com vocês, mas eu vou fazer um vídeo só pra isso. Porque o chá de artemisia, o bagulho é doido. Ele trabalha ali na glândula pineal, te traz um sono, e um sonho parece que é realista, o negócio é meio doido, parece até um cogumelo.
E chazinho de cogumelo lá. Mas é bem bacana, você não vai sair de si, mas ele combate verminoses e ao mesmo tempo te dá um soninho gostoso pra caramba. Bom, aí você tem aí a cúrcuma. A cúrcuma notadamente é conhecida como um potentíssimo agente combatente de células tumorosas. Juntamente, ele é acionada, a curcumina ela é acionada com a piperina, né? Então você mistura a cúrcuma com a pimenta, olha que medicamento incrível e fantástico. E agora, estudos recentes estão trazendo aí o bicarbonato de sódio como um potentíssimo combatente do tumor do câncer. Eu tenho realmente pavor dessa doença, eu já vi de perto, então tudo que é medicina natural que possa trabalhar isso aí, bem como a babosa também é outro medicamento incrível que vai combater esse tipo de doença. Então, bom, quando você adiciona piperina, um pouquinho de pimenta junto com a cúrcuma, você tem ali um potentíssimo medicamento. Mas não era isso que eu estava falando, vamos voltar ao bicarbonato. O bicarbonato, o bicarbonato de sódio, ele aumenta a sua resistência à fadiga pós-estresse ou para, por exemplo, treinamentos de performance como competições de corrida, de longa duração, mas também treinamentos de força, ele aumenta a sua resistência à fadiga, ou seja, é um pré-treino muito barato e muito potente. Além disso, por ele ser um agente alcalinizador, ele já cria um ambiente no seu organismo que dificulta a proliferação, o crescimento de células tumorosas, que já sabemos que elas crescem em ambiente ácido. Então, quando você neutraliza o pH do seu sangue, o seu organismo, ele cria um ambiente hostil para crescimento desse tipo de tumor. Então, tudo isso é sobrevivencialismo, tudo isso é conhecimento que você precisa adquirir. Eu vou trazer um vídeo mais pra frente, um pouco mais detalhado sobre tudo isso. Esse aqui é o meu vídeo retorna. Mais uma vez eu tenho que agradecer ao Davi do canal Mundo AKV, que me trouxe a realidade, puxou minha orelha na Shot Fair, falou, cara, eu nunca te pedi nada, volta. E o pessoal me mandou, o Davi mandou aqui pra você, ó, caramba, o Chip Dog, ó, o Davi tá te cobrando aqui, pô. Entendeu? Volta. E aí eu tô voltando e realmente eu vi que tem muito, mas tem muito material, muito conteúdo para trazer para vocês. E é isso que eu vou trazer. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Assistam os próximos vídeos, que agora eu vou vir nervoso, trazendo muito conteúdo. E eu vou planejar umas lives ao vivo aí, né? Live ao vivo, lógico, né? Trazendo quiz de sobrevivência, as mesmas questões que são trabalhadas na ANAC, questões aí que saíram do Manual da Aviação Civil, eu vou trazer para vocês, porque é legal. É bacana, é uma interação e é divertido, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, tamo junto e pista quente.